Olá, queridos amigos. O nosso bate-papo hoje é com o Dr. José Salvador. Ele, que é especialista em cirurgia de joelho e traumatologia do esporte, vai nos contar um pouco as principais novidades aí na área. Tudo bem, Dr. Salvador? Tudo bem. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, né? Lembro que já fizemos isso há algum tempo e é sempre bom poder retornar. Realmente a ortopedia, como todas as outras áreas, vem evoluindo, né? E mudar realmente é importante, né? A gente precisa oferecer para os nossos pacientes, né, soluções diferentes do que a gente vem oferecendo lá atrás. Realmente a cirurgia do joelho, a ortopedia em geral, ela vem evoluindo, né? O que a gente pode falar hoje de situações mais atuais e que realmente estão revolucionando um pouquinho a ortopedia, a traumatologia, principalmente na área de reconstrução dos pacientes que sofrem de processo degenerativo, é uma coisa antiga, mas que vem se modernizando, né? A solução para os pacientes que têm osteoartrite ou osteoartrose do joelho sempre foi o tratamento conservador, e naqueles pacientes que realmente chegam numa situação onde o tratamento não cirúrgico já não é eficaz, a proposta sempre foi a artroplastia, né? Que é a substituição da articulação, vulgarmente chamada de prótese. O que aconteceu? A robótica, como todos sabem, ela está presente, né, nas mais diversas áreas. Na medicina, ela já vem há algum tempo sendo utilizada, e especificamente na área de ortopedia e traumatologia, ela começou inicialmente com a navegação, e aí os colegas começaram a ver a possibilidade de usar a ferramenta robótica como um instrumento para melhorar a qualidade da execução das artroplastias em geral, né? Então, há mais de 10 anos já se começou de forma mais lenta, né, modesta, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, protótipos utilizando a robótica para melhorar a precisão da cirurgia de prótese, né, a cirurgia artroplástica, e isso realmente explodiu aqui nos últimos anos, né? No Brasil, ela chegou, acho que em torno de 5 anos atrás, em média, e o que se via? Que realmente, com a robótica, a precisão, né, a liberação dos tecidos moles, né, quando a gente faz a cirurgia, a gente tem que cortar tecidos, isso começou a diminuir. A vantagem principal é o planejamento, né? A gente consegue individualizar a cirurgia. Então, o robô, como é que é isso? É uma cirurgia que é feita basicamente da mesma forma que as outras, né? O processo inicial é o mesmo, o paciente é anestesiado, né? Existe uma incisão para chegar lá dentro, mas a partir daí, existem vários passos onde a gente transfere informações do joelho da pessoa para um software, né? Existe uma câmera ou várias câmeras que fazem a leitura de tudo isso. Isso é feito basicamente colocando trackers que a gente coloca, né? Que são dispositivos metálicos na coxa e na perna da pessoa, e toda essa informação que a gente fornece vai sendo armazenada por esse software, né, robótico. E a partir daí ele vai determinar o tamanho do implante, o posicionamento do implante, a mobilidade, a estabilidade, tudo isso de forma simultânea, né? Muitas vezes o planejamento que era feito antes da cirurgia não determinava na hora uma especificidade. A gente tinha muitas situações onde o planejamento e a execução eram feitos e não havia uma precisão adequada para isso. Com a robótica, essa situação se tornou realmente bastante precisa, né? A gente consegue individualizar muito isso. Isso certamente se traduz num implante melhor posicionado, uma mobilidade funcional mais precoce e, eventualmente, até o paciente com menos dor, né? Propiciando uma liberação, uma alta, né, mais precoce, né? É muito importante, quando a gente fala sobre cirurgia robótica, também entender que o cirurgião não fica de lado nesse procedimento, né? O robô, na realidade, ele é somente uma ferramenta de auxílio, né, ao procedimento, né? Então, é muito importante que o cirurgião, o ortopedista que usa essa ferramenta, ele tenha primeiro uma experiência e um treinamento, né, adequado para manusear essa ferramenta.
Falando sobre o sistema robótico, é muito importante, isso é orgulho para nós aqui no Vale dos Sinos, saber que o hospital da Unimed Vale dos Sinos hoje ele é uma referência em cirurgia robótica, né? Não só na cirurgia robótica ortopédica, né? Já antes da cirurgia ortopédica chegar, já tínhamos, né, o robô que é o Da Vinci, né, que já realiza já há algum tempo, né, cirurgias robóticas, né, para tratamento das diversas patologias do aparelho digestivo e urológico. E agora com o nosso já fazendo 1 ano, né, já realizando artroplastias, sabes que no Rio Grande do Sul aí não tem mais que 5 ou 6 cidades com sistema robótico ortopédico, né? Então nós nos aproximamos, né, dos grandes centros, né, e estamos muito felizes com isso. Então, esse sistema está disponível para os pacientes e clientes da Unimed, mas para quem quiser utilizar a ferramenta, né, tem essa disponibilidade, né? A gente está completando esse ano aí já com diversos casos, né, e vem crescendo muito e os resultados têm sido muito satisfatórios, né? Então, estamos bastante felizes com os resultados. Bem, doutor Salvador, tu comentavas comigo nos bastidores antes sobre aquela questão das hastes metálicas, né? E a gente às vezes pega um raio-x de um paciente, está lá, né? Aquelas 2 hastes no osso ali, né? Da coxa, o fêmur, e também, né, mais uma parte que vai lá, a parte do joelho, da articulação mesmo, né? E a gente fica meio assustado. Com o robô também é assim? Uma boa pergunta. Na realidade, isso é uma questão importante. A cirurgia robótica, em geral, ela dispensa do que a gente chama de guias, né? Quando a gente faz uma cirurgia convencional, a gente é obrigado a furar o osso do paciente para colocar a haste que vai determinar o posicionamento dos guias, né? Então, isso é um ato, né, um pouco mais agressivo. Com a cirurgia robótica, se dispensa o uso desse instrumental e ele é feito baseado naquelas informações que o robô captou na hora que a gente prepara o procedimento, que a gente chama a fase de coleta, né? Que ele vai determinar como é o joelho e que tamanho é, né? Implantes, isso que a gente já conversou. Então, isso possivelmente diminua bastante a pressão ou o desconforto causado por isso nos casos em que a gente usa a cirurgia convencional. Não furar o osso também diminui possivelmente o sangramento, né? Porque, como se sabe, o osso ele tem vascularização. Então, esse passo não acontecendo torna a possibilidade dessa cirurgia ter menos perda sanguínea, né? É basicamente isso. Bem, mas o tempo de recuperação e a facilidade, digamos assim, os cuidados permanecem os mesmos? Uma ótima pergunta. O tempo de recuperação, como em situações específicas, a gente está conversando das vantagens do robô, da gente não precisar liberar tanto tecido mole, da gente não precisar colocar os guias, né, furando o osso, ter um planejamento e os cortes serem bem precisos. Os cortes não avançam nada daquilo que foi planejado, né? Isso é uma coisa muito importante. Se a gente quer mudar isso, a gente tem que planejar todo o procedimento. Isso, com certeza, pode determinar uma descarga mais precoce e uma funcionalidade menor. Em casos específicos, o paciente também tem menos dor, né? A dor é um fator que, às vezes, ele não depende somente do procedimento. Em relação aos cuidados pós-operatórios, eles seguem o padrão de uma cirurgia de artroplastia normal. O paciente que faz a cirurgia, ele pode imediatamente já colocar a carga corporal, isso é uma vantagem, né? Isso é bom. Existem casos ou alguns serviços ou colegas que fazem a descarga imediata do paciente, então o paciente faz a cirurgia e vai para casa no mesmo dia. Isso é uma opção de colegas, né? Particularmente eu acho que não é tão necessário isso, né? A gente sabe que a gente está lidando com pacientes com uma faixa etária, no geral, um pouco mais avançada, né? Não que pacientes jovens não o façam. Então, às vezes, ter o controle disso para que o paciente possa ter uma tranquilidade em casa, ficar 24, 48 horas, às vezes até um pouquinho mais, não faz diferença muito grande, né? O importante é que o paciente tenha a descarga e saia com um joelho funcional, sem dor ou com dor controlada.
E os cuidados para evitar as complicações seguem os mesmos, né? Usar medidas para evitar o que a gente chama de trombose, né? Cuidar para não ter infecção. O paciente tem que ter um acompanhamento ortopédico e fisioterápico, eu acho que isso é muito importante, né? E o que a gente observa é que esses pacientes realmente, quando seguem essas medidas, eles têm uma resposta muito boa. E o joelho que eles tinham é substituído, e a funcionalidade e o bem-estar que isso causa, não só na questão do joelho, né? Como a gente estava conversando aqui antes sobre isso, né? A gente volta e meia conversa sobre a qualidade de vida, né? Ela trata os pacientes, a gente está na mesma faixa de paciente quando trata esse tipo de patologia, e a gente vê o quão importante é ter, às vezes, uma articulação funcional, né? Porque um paciente de meia idade ou com mais idade, ele precisa da prática esportiva, ele precisa caminhar, ele precisa ter lazer. E quando essas coisas não acontecem, isso implica num dano clínico e psicológico importante, né? Hoje mesmo, atendendo um paciente, a gente estava conversando sobre isso, que ter uma articulação saudável, ela repercute muito na vida dessa pessoa, né? Então, às vezes as pessoas ficam com medo de fazer o procedimento, e isso a gente entende, mas é importante entender que quando tu consegue restaurar, ou pelo menos melhorar a funcionalidade, isso repercute em todas as outras áreas, né? Assim como as outras patologias. Então, isso é importante. Bem, doutor Salvador, realmente, né, o que a gente mais quer aí é ter um joelho funcionando, porque a articulação que faz falta aí, não é? Bem, a gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos com você aqui nesse bate-papo com o doutor José Salvador. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. José Salvador, que é médico especialista em traumatologia do esporte e cirurgia do joelho. E falávamos no bloco anterior aí das questões de prótese de joelho, cirurgia robótica, atual aí, né, nessas cirurgias. E, Dr. Salvador, eu queria assim fazer um comentário, né? O que leva a pessoa a operar um joelho? Eu creio que teria dois motivos, assim, ou porque a pessoa tem muita dor, ou porque ela quer continuar praticando seus esportes. Mas hoje a faixa etária está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, como tu também disseste, né? E estão querendo continuar a fazer esportes, né? Como quando eram um pouco mais jovens e os joelhos já não permitem. Então, como é que está isso agora, não é? Está operando muitas pessoas de uma faixa etária um pouco mais alta, os jovens também estão tendo muitas lesões de joelho, e também já aproveitando o embalo aí, né, te perguntar sobre um novo tratamento que se ouviu falar, não sei se é exatamente isso, né, um tratamento biológico, né, para as artroses de joelhos. Mas são tantas outras lesões também, não é? Então, o que é o que aí dessas coisas todas? São vários pontos, né? Tocasse em pontos importantes, né? Eu vou ficar um pouquinho ainda na questão das artroplastias, das próteses, né? Isso que tu comentaste é muito importante. Quando se começou lá atrás a fazer as próteses, as artroplastias, existiam números fixos, estáticos, para indicar esses procedimentos, né? Sempre a indicação ela é baseada na dor do paciente, na limitação funcional. Isso é uma coisa importante. Quando se começou, se tinha um número que era acima de 60, 65 anos. Então o paciente chegava com 40 anos, às vezes, com o joelho destruído, e ele ouvia muito dos médicos que ele tinha que esperar ficar com uma idade X, porque a prótese ia durar X anos, né? Isso mudou bastante, né? São aspectos que fizeram que isso mudasse, foi a qualidade dos implantes, as próteses melhoraram muito, né? A evolução dos implantes, o treinamento dos cirurgiões, né? E a cirurgia robótica veio agregar muito nisso também. Hoje a indicação da artroplastia, ela não se baseia na idade do paciente, ela se baseia basicamente nisso que eu comentei, né? Nas limitações e na dor. Pacientes mais jovens, inclusive, às vezes,
levados às vezes por questões genéticas ou por traumas. Às vezes pessoas machucam o joelho já precoce, né? Faz uma lesão ligamentar, faz uma lesão de menisco, né? Segue a sua carreira esportiva e às vezes chega numa situação onde já não existe nenhum tratamento que possa resolver que não seja artroplastia. Então, em pacientes mais jovens, é possível fazer uma cirurgia de artroplastia e o paciente, guardando os devidos cuidados, ter uma atividade considerada quase plena e conseguir manter esse joelho por bons anos, né? As pessoas sempre perguntam quanto tempo dura uma prótese. Isso é uma resposta difícil porque está linkada a várias coisas. Uma delas é como esse paciente vai se comportar, né? Como é que é o estilo de vida dele, se ele mora numa casa de escada, qual é o trabalho dele, qual é a atividade esportiva dele. Falando sobre atividade esportiva, a gente deve entender que a prótese, ela tem uma durabilidade, ela tem uma estrutura, desde que seja bem colocada, para suportar muita pressão, muita atividade. Mas o que se sabe hoje, que se recomenda, é que alguns esportes podem ser realizados. Por exemplo, se o paciente fazia a prática de um tênis, a gente consegue fazer com que, desde que uma cirurgia bem feita e o paciente tendo uma boa evolução, ele volte à prática esportiva do tênis de dupla. A musculação, caminhada, corridas leves, dança, pessoas que fazem a prática do esqui, por exemplo, na Europa. Todo mundo esquia, né? É uma coisa bastante comum, né? Todo mundo, que eu digo, uma grande parte das pessoas, né? É um esporte do gelo ali, né? Quem tem gelo no seu inverno, né, acaba fazendo a prática. Então a gente vê com bastante frequência as pessoas fazendo artroplastia e voltam a fazer essa prática, né. O que a gente tem que ter cuidado com a prática esportiva e a prótese são as atividades de alto impacto ou de contato. Então, futebol é uma prática que a gente não recomenda, né, que a gente diz né, cientificamente, né, os estudos mostram isso, tem um risco maior. Atividades de salto e basicamente qualquer atividade que exija, né, um contato e a possibilidade de ter um trauma e às vezes até ter uma fratura. Mas existe a possibilidade então de fazer a artroplastia e retomar a prática esportiva com as suas limitações. Falando agora sobre a questão número 2, que é a idade, né? Não existe idade para fazer uma idade limite também do ponto de vista superior, né? Tem pacientes, às vezes, com 90 anos, ativos, né, com uma saúde equilibrada e que estão sofrendo de dor e limitação e que, uma vez tendo a indicação e havendo uma liberação clínica, esses pacientes vão se beneficiar muito disso, né? Eu tenho um paciente de 95 anos já com artroplastia, né, feita aos 95, né? E ele está aí. Então, a questão etária ela não bate como um marcador de limite para fazer o procedimento. Bem, doutor Salvador, muito bom ouvir, né, esse tipo de coisa. A gente quer viver bastante, acompanhar os filhos aí nos esportes muitas vezes, mas viver com dor não dá. E ao mesmo tempo também a gente fica muito feliz de poder incentivar as pessoas que às vezes ouvem dizer, não, já está muito velho para isso, não vale a pena. Enfim, vale sempre a pena, não é? Se a pessoa tem vontade e tem dor, porque depois também se livra aí de uma porção de medicamentos de uso crônico que acabam trazendo outros problemas, não é? Então é muito bom ouvir isso. Mas a gente também ouviu falar desses tratamentos ortobiológicos e eu queria saber o que é isso. Bom, é muito importante esse questionamento, né? Tu está trazendo aí realmente o que a gente poderia fazer para esse paciente antes de fazer o procedimento cirúrgico, né? O que nós temos de novo ou o que está acontecendo nesse momento para tentar dar a esses pacientes a possibilidade de tentar escapar do procedimento ou retardar esse procedimento, né? A palavra ortobiológicos, ela vem paralela ao que o pessoal chama de medicina regenerativa, né? O termo ortobiológico, ele é bem mais aceito porque a regenerativa, ela coloca
uma palavra que às vezes nem sempre é possível, né? Regenerar cartilagem é uma coisa que se consegue em algumas situações, né? Em laboratório, em alguns procedimentos específicos às vezes, mas quando a gente fala de artrose, que é o desgaste da cartilagem, regenerar isso é bem difícil, né? Então, os ortobiológicos, o que eles fazem? São técnicas feitas em laboratório, utilizando materiais biológicos, eventualmente do próprio paciente, né? Existem várias categorias e que elas podem, eventualmente, em alguns trabalhos já mostram a possibilidade, na pior das hipóteses, de melhorar as condições clínicas do paciente e, em alguns casos, até haver a parada do processo temporariamente, em alguns casos eventuais até alguma capacidade de cicatrização, né? A palavra regeneração é meio ainda polêmica para isso. Mas quando associados a outros processos, né, que a gente sempre recomenda, o paciente com artrose, ele precisa de alguns pilares importantes. Cuidar do peso, fugir das atividades de alto impacto, fazer uma atividade física, fortalecer sua musculatura, são pilares importantes. Associado a essas medidas ou tratamentos ortobiológicos, eles podem eventualmente ter sucesso. Quais são os ortobiológicos mais utilizados? São células, a gente chama de célula-tronco, né? Então, de onde vem isso? Pode ser tirado da própria gordura do paciente, né? As células adiposas, elas têm bastante capacidade de atrair células de reparação. A gente chama de procedimentos onde essas células, a gente chama de células satélites, uma vez colocadas ali naquela região, elas podem atrair a possibilidade de que as células nativas possam ajudar na reparação. Essa é uma das técnicas. A outra a gente chama de aspirado da medula óssea, né? Tirar o sangue da medula óssea, que pode ser colocado de forma direta ou preparado, na tentativa também de produzir situações que possam melhorar essas condições. E a outra técnica é que a gente chama de plasma rico em plaquetas, onde o sangue do paciente ele é removido, ele passa por um processo de centrifugação, se separa o plasma das plaquetas, né, o plasma rico em plaquetas, e ali tem muita célula tronco, células de situação que podem realmente ajudar no tratamento dessas patologias. Bem, doutor Salvador, eu creio que então cada pessoa realmente tem que ser avaliada individualmente, né? Faixa etária, biotipo, atividades, né? Tempo em que esse joelho já está com problema, talvez. Bem, são tantas coisas, né? São muitas perguntas, muita informação, mas hoje nosso programa está chegando ao final e eu quero te agradecer e te convidar para estar conosco aí, trazendo mais informações, porque na verdade a gente falou hoje de joelho, mas também tem quadril, tem ombro, tem tanta coisa aí, tanta novidade. Então, muito obrigada, doutor Salvador, e até a próxima. Gostaria novamente de agradecer a oportunidade, né, de dividir esse espaço contigo aí. Eu espero que nosso bate-papo tenha trazido esclarecimento e informações relevantes relacionadas a essa patologia tão importante aí, que é a patologia do joelho. Obrigado. Obrigada a você e nós voltamos amanhã com você no nosso Viver Bem. Viver Bem.